vamos lá, conversando um pouquinho, começando por uma parte muito importante, antes de eu começar a apresentar aqui os slides para vocês. Sim. Eu gostei muito do que vocês colocaram ali no título, né, de vocês como desafio ou inspiração, né? Ou inspiração, né? Histórias reais de pessoas que passaram superações reais e que podem servir de inspiração para tantos próximos novos alunos, ou para as pessoas que estão passando por algum momento difícil, ou, enfim, todo mundo sabe o sapato que calça, né? E a pedra que tem no meio do caminho. Então, eu acho interessante a gente começar por esse lado, porque eu acho que esse é um ponto da história que muita gente não conhece. Alguns daqui já conhecem um pouco da oficina do paisagista, de como tudo começou, mas acho importante a gente contar um pouco a história um pouco mais além, como até a gente entrou no meio do paisagismo, até para eu fazer o curso com vocês, porque que eu sou uma ex-aluna de vocês, porque que eu resolvi me envolver nesse meio e ter, graças a Deus, aí desenvolvido uma carreira, e a gente está conseguindo superar aí os nossos desafios diários, né? Matar vários leões por dia, como todos nós matamos, né? Você lembra ainda o ano que você fez o curso com a gente? 2017. 2017. 2017. Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Eu lembro que você é que levantou o astral de toda a turma ainda. Tinha uma turma bem bacana. Uma turma maravilhosa. Até hoje a gente tem esse vínculo, a gente tem esse elo. Então, assim, uma turma muito... Todo curso a gente monta o grupo de WhatsApp, né? E fica uma amizade. Acho que na época, eu não sei, tinha WhatsApp na época? Tinha, a gente manteve, e até hoje a gente troca bastante ideia, a gente tem ainda uma movimentação dentro do grupo, né? A gente mantém esse contato, esse carinho, né, entre todos. Mas só um pouquinho da história anterior, né, antecessora dessa história, só para contar também quem eu sou, porque acho que muita gente não me conhece. Então, para começar aqui, partindo do princípio, meu nome é Patrícia Foroni, sou paulistana, tenho 45 anos hoje, sou mãe de 2 filhos, casada há 26 anos com o Paulo. E quando eu comecei a namorar com o Paulo, quando a gente tinha 18, 19 anos, eu já não me adaptava bem à vida de São Paulo, que era uma vida muito maluca, uma vida que você não tem qualidade de vida. Apesar de eu gostar bastante da noite, da festa, da balada, eu achava que aquela qualidade de vida não se encaixava, porque eu sou uma pessoa que gosto do dia, gosto também de aproveitar a vida, né, fazer exercício físico e tudo mais. Bom, mudamos para São Roque, a gente ainda não era casado ainda, e a gente tinha, então, o objetivo de montar uma empresa juntos. Nos formamos em administração de empresas pela Mauá, administração de empresas na Mauá, e montamos uma empresa de hidroponia aqui em São Roque. Nessa empresa de hidroponia, da hidroponia, a gente começou a fazer processamento de alimentos. A gente fazia aquelas verduras embaladas com ar, atmosfera modificada, que se chamava, né? E a gente remou isso muito antes da maré, porque a gente fez isso no ano 2000, fazem 25 anos que a gente fez isso. E existia uma certa tendência no quesito valor, porque era um produto teoricamente caro, porque antigamente você pagava o pé de alface 50 centavos, diferente de hoje, você paga R$6, né? E você pagava naquele pacote lavado 8, 9, 10 reais, e aquilo era um absurdo, porque de 50 centavos para 9 reais era muito caro, então não se tinha o valor. E hoje em dia todo mundo compra pacote de verdura processada porque é muito prático. Eu ia falar, a praticidade ganhou do valor, né? Exatamente. Isso foi que ano, Paty? Foi 2000. 2000. Então, a gente montou uma empresa no ano 2000, foi de 2000 até 2010, o nome da empresa chamava Qualivita, e tudo estava indo muito bem, a gente começou fornecendo para cozinhas industriais, restaurantes, então a gente fornecia para o Fasano, para o Buffet Charlot, a gente fornecia para a Fórmula 1, aí a gente começou, aí foi o problema que a gente acabou causando toda a nossa frustração. A gente saiu dessa área institucional, que era a área de cozinhas, restaurantes, e partimos para os supermercados. Essa foi a pior decisão que a gente acabou tomando. E, sério, no começo, quando a gente estava nas pequenas redes, tipo São Marché, Empório Santa Luzia,
que eram redes mais controladas, né, dessa classe B, A, que você tinha um certo controle, tudo andava bem. Até que a gente teve uma proposta de uma grande rede de atacado que fez contato com a gente, e a gente ficou muito animado na época. Nós éramos jovens, então a gente entusiasta, né? Nossa, então a gente vai sair de X para 2X, a gente aumentou ainda grandemente a nossa produção, os nossos funcionários, a nossa estrutura, enfim, fizemos toda a adaptação para essa nova situação. A gente ia atender 80 lojas dessa empresa, que eu não tem agora o caso, o nome da empresa. O nome, né? O problema é que o contrato deles era muito leonino, ele era muito traiçoeiro. E a gente, enfim, foi no ímpeto, né, na vontade de fornecer, de o melhor, e muitos problemas que vinham da parte dele. Então, a gente entregava de madrugada os produtos, o produto deveria ser refrigerado, eles não mandavam para a câmera fria, deixavam lá no galpão, no pátio de estacionamento, tomando aquele sol horroroso, ficava lá até 10, 11 horas da manhã, era 4 horas da tarde, ligava para a gente, olha, as plantas cozinharam aqui, vocês entregaram a planta cozida, as plantas não, as folhas. Aí a gente fala, não, mano, não é possível. E a gente começou a fazer vistoriar, e a gente começou a gravar isso, né? Porque o nosso índice de devolução e bonificação era muito grande, e eles começaram a mudar. E a gente foi, não, vai dar certo, sabe aquele negócio... Acertar o processo, vai dar tudo certo. Desistir, não, nunca. Não, essa frase não é uma boa ideia, viu? Tem hora que é melhor você desistir. Melhor desistir. Porque senão o buraco fica muito maior, e depois para você sair dele, você tem que pegar, não é uma escadinha, você não sai daquele buraco. Bom, aí, lá pelo ano 2010, então já faziam 10 anos que a gente estava com a empresa, a gente estava com um rombo gigantesco para mais de 1 milhão. E aí eu falei assim, não, agora não dá mais, não tinha mais o que fazer, né? Eu falei assim, bom, qual a melhor solução? A gente tem que fechar a empresa, não tem que fazer, né? E aí vem aquela sensação de impotência, depressão, frustração, putz, o que eu vou fazer na minha vida, tal. E a gente a gente fez isso durante 10 anos, estava tudo indo bem, onde que a gente foi, quem se perdeu, enfim. Bom, acabou gerando aquela baita baque, né? Baque em tudo, familiar, financeiro, porque você fala, né? Atinge tudo. Não, você fica, como é que eu vou pagar essa conta? Os nossos netos vão ficar com essa dívida por causa da vida. Quem que vai pagar essa conta? Bom, aí a gente pensa, e nessa situação, durante esse momento, a Oficina das Palmeiras já existia, que ela foi fundada pelo meu sogro no ano de 1995, mas não a título de comercialização efetiva com grande volume. A Oficina das Palmeiras, ela foi constituída pelo meu sogro como um intuito de tanto hobby, como para produção, para consumo próprio, porque ele era dono da Método Engenharia, e ele sentiu grande dificuldade de encontrar plantas de qualidade para colocar nas suas obras, tanto nas obras que a Método fazia, residenciais, empresariais, industriais. Então, ele sentiu uma grande falta dessas plantas e ele começou a produzir. Só que meu sogro, tudo que ele faz, faz grandiosamente. Então, ele já tinha, nessa época, mais de 30 mil plantas. E nem as obras dele davam conta de consumir. E ele começou como Oficina das Palmeiras porque ele só tinha palmeiras no início. E realmente ele começou porque ele trazia sementes de vários lugares do mundo, trouxe de Jerusalém, trouxe de Santos Domingo, trouxe de Israel, trouxe de vários lugares do mundo. Então, as palmeiras que ele mais gostava, foi produzindo, e elas vingaram, se adaptaram muito bem ao nosso clima, e ele foi introduzindo isso nas obras e criava um impacto bem interessante. Bom, aí depois, aí o Paulo, né? Aí nessa época, né, entre 2000 e 2010, meu sogro acabou tendo problema do coração, ele acabou se desligando da Método Engenharia, ficou uns 2 anos fora, mais ou menos entre 2000 e 2003. Em 2003, ele foi para a JHSF, ele se tornou vice-presidente, ficou um tempo lá na JHSF, e continuou tocando as obras, e ele fazia as vendas das plantas
de forma superficial, nada muito formalizada, não era o objeto de negócio. Não era uma empresa mesmo. Não era uma empresa, não era um negócio... Mas as palmeiras já estavam grandes, já né? estavam grandes, já estavam num ponto maravilhoso de comercialização. De venda, né? De venda e tudo. Bom, aí eu perguntei, eu falei, Paulo, né? Eu falei, caramba, e agora? O que a gente vai fazer, né? E nessa época, estava já suspeitando que o Catarina fosse vir, o Catarina é pertinho aqui da gente. Falei, Paulo, vou me candidatar a ser gerente, empresa executiva do Catarina, eu vou fazer qualquer coisa. Ele falou, Patrícia, você pode ser gerente, você nunca vai pagar essa conta na sua vida, esquece. A gente tem que fazer alguma coisa diferente. Aí ele parou e pensou, a gente tem lá as plantas, meu pai tem um viveiro, né? Tem um monte de planta parada, por que a gente não assume isso e toca isso de forma profissional e comercial? Falei, Paulo, eu não sei o que é uma palmeira, porque eu não sei o que é uma árvore. Se você colocar uma palmeira e uma árvore na minha frente, eu vou falar que uma é um coqueiro e eu vou dar um match errado, esquece, não vai dar certo. Aí principalmente se for para corintiano, né? Você não pode falar Palmeiras, tem que falar coqueiro. Coqueiro exatamente. Pode. Não, para mim, coqueiro era árvore, para mim era tudo igual. Aí eu falei, Jesus amado, mas eu comecei a ver, eu falei, não, faz sentido o que ele está falando, faz sentido. Mas eu, né, por estar naquela puta depressão, me achando meio incompetente, meio incapaz, eu falei, como é que eu pude, né, deixar a gente cair numa arapuca dessa, enfim, agora a gente precisa tirar a gente do buraco, e fica aquela... Aí eu falei, tá bom, fiquei um ano, me debrucei, meu sogro tinha um monte de livro do Harry Lawrence na época, a gente tinha bastante contato com o Benedito Abud, inclusive ajudou o meu sogro a montar o paisagismo da casa dele, na Perca, enfim, já tinha bastante contato com o pessoal, com o Harry Lawrence também. Ele me deu todos os livros, ele falou, Patrícia, a única coisa que eu posso te fazer é te dar os livros, eu não tenho tempo para te ajudar, ele estava muito envolvido com esse negócio da JHSF, então, se você quiser, você pode estudar à vontade, agora, você não me liga para me tirar nenhuma dúvida, que eu não vou poder te ajudar. Jesus amado. Aí eu falei, tá bom, vai dar tudo certo. Só que no viveiro, bacana também é que a gente tem já uma família bem estruturada já há muitos anos. E a gente tem algumas pessoas que já andam com a gente já há bastante tempo, algumas décadas. Um deles é o Val, que está com a gente já há 35 anos. Então, o Val era meu ponto de apoio, né? Porque assim... Ele trabalhava na produção. O Val trabalha na produção, ele ajudou, inclusive, muitas coisas que estão na terra hoje, ele que ajudou a plantar, então, das grandes plantas que a gente tem lá, ele, inclusive, colocou na terra. Então, ele tem um conhecimento de campo, assim, gigantesco. Legal. E ele está lá até hoje? Está lá até hoje. Está lá até Segura hoje. Ele. Ele está lá, a gente não larga ele de jeito nenhum. Amarra ele lá. Então, ele era meu suporte. As pessoas me ligavam e eu falava assim, Val, e agora? A pessoa está me falando qual o DAP da planta. O que é DAP, Val? Me ajuda aqui. O que eu faço com essa informação? Então, a gente foi evoluindo. Então, é isso que eu falo, a questão do desafio e inspiração. Né? A gente saiu de um ponto, de um lugar que a gente não tinha... Eu particularmente, não tinha absoluto conhecimento, né? Era totalmente uma ignorante nesse assunto. Estudei muito, e aí eu comecei a batalhar muito na questão dos contatos com os clientes, eu já comecei a contatar os paisagistas pelo Facebook, meu primeiro canal de comunicação foi o Facebook, comecei a fazer os contatos com os paisagistas pelo Facebook, e aí muitos deles falam assim, eu já tenho um parceiro, não, meu parceiro já me atende bem, não sei o quê, já estou muito bem atendida, eu falei, não, mas experimenta, você vai gostar, né? Que tal você experimentar? Eu nunca mais... Você fez contato, na verdade, com todo mundo, menos para supermercado, né, mano? Não, nunca mais na vida. Quero distância. Olha, eu vou te falar sério, a gente ficou com trauma, eu fiquei com trauma, a gente ficou, juro, uns 4 anos sem comer alface. Sem comer alface, rúcula, agrião, não baixava vegetal na nossa mesa. Tão traumatizado que a gente ficou. Passar no mercado. Imagina. Nossa, a gente entrava já com lágrima no olho, de tanta frustração que a gente passou. Mas, graças a Deus, depois disso, então isso foi em 2010, né, quando eu entrei na equipe para tomar essa frente da parte comercial, a única coisa que meu sogro colocou bem claro, né, muito cuidado com o que vocês vão fazer. Por quê?
tudo isso, né, vem do meu renome, né, que meu Vitor, meu sogro tem um grande nome, então façam isso com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado. Ele não ajudou com a gente em nada em relação de valor, no que a gente teve de problema, ele falou assim, mas eu posso ajudar na questão da empresa, que eu espero que vocês toquem da melhor forma possível, para que isso sirva de apoio, para que vocês se fortaleçam e cresçam, né? Graças a Deus, nesses últimos 15 anos, a gente já faturou mais de 80 milhões de reais, então, eu já consegui pagar a conta, graças a Deus. As suas contas antigas não vão ficar para os netos? Não vou deixar para filho, para neto, para tataraneto. Então, graças a Deus, consegui colocar a cabeça no travesseiro e ter tranquilidade, porque eu fiquei 5 anos realmente sem dormir. Realmente foi um momento assim, muito difícil na vida. Difícil, né? Muito, 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 muito difícil. Então, aí lá pelo ano de 2015, que a gente já estava participando das feiras, que a gente já tinha mais contatos, aí eu falei, não, acho que agora eu preciso fazer um curso, efetivamente, para poder lapidar um pouco mais a parte de projeto, porque as pessoas, o que acontece? Os paisagistas chegavam até nós e eles tinham muitas dúvidas em que plantas colocar. Eu falei, como que eu posso indicar que planta vou colocar se nem eu sei projeto de paisagismo direito? Então, para poder indicar, eu preciso conhecer do paisagismo, né, das composições, das combinações, das texturas, dos locais, enfim. Então, aí que eu parti do princípio, não, agora eu preciso fazer um projeto de paisagismo, fazer um curso de paisagismo, e aí que eu fui ir a fundo nessa linha para a gente poder conhecer um pouco mais do mercado. Que legal. Em 2017. 2017. Que bacana. Então, vocês conheceram um pouquinho da minha história, eu vou abrir agora um pouquinho da apresentação para vocês. Então, aí, é só a gente fazendo um adendo aqui do nome, por que passou de Oficina das Palmeiras para a Oficina do Paisagista, que é como as pessoas conhecem hoje. Quando meu sogro, então, começou com a Oficina das Palmeiras, que a gente só tinha palmeiras, aí ele começou a migrar para as árvores também, ele gostava muito de pau-brasil, então ele começou com pau-brasil, pau-ferro, jatobá e jetibá, foram as principais árvores que ele introduziu na leva de árvores logo depois das palmeiras. E as pessoas, como estava muito segmentado o nome Oficina das Palmeiras, as pessoas achavam que a gente só tinha palmeiras. Então, as pessoas ligavam assim, olha, eu já comprei todas as árvores, agora eu preciso dessas palmeiras. Eu falei assim, falta palmeira. Eu falei, não, mas espera, a gente tem árvore. Aí eu conversei com meu sogro, falei, Vitor, o nome não está dando certo, porque as pessoas acham que a gente é só palmeira. E a gente está perdendo um nicho do mercado, que são as árvores que a gente tem, só que as pessoas não sabem que a gente tem. E a gente resolveu colocar a Oficina do Paisagista para ser um elo, uma conexão, uma ponte entre nós e o paisagista, porque o paisagista estava com muitas dúvidas também em como fazer a implantação dessas árvores de grande porte, das palmeiras. Porque escolheram bem o nome. Né, porque realmente as pessoas têm muito pouco, tem muito medo, na realidade, de fazer o transplante de plantas adultas, porque o investimento é maior, a logística é mais cara, a perspectiva é maior, a frustração, se der errado, também é maior, as decepções. É um medo grande, né? Provavelmente. Grande. Né? Então, você precisa ter segurança no que você está fazendo. Então, a gente colocou Oficina do Paisagista, que é para a gente poder mostrar que a gente dá todo esse suporte para o paisagista. Legal. E o logo já é uma árvore, para dizer a gente temos árvore também. É uma árvore com uma garra, entendeu? Você tem uma garra dentro, assim. Tipo de Wolverine, sabe Wolverine? Muito legal que ficou o logo. E só para você ver, sabe quem ajudou a gente a desenhar e colocar esse nome no nosso logo? Foi o meu filho Pietro. Na época ele tinha 6 anos, 7 anos de idade. A gente estava numa viagem no Chile. Eu não dormi a viagem inteira porque eu queria desenvolver um novo nome. E aí ele na época ele desenhava, fazia muito arte, né? Ele desenhava, fazia, e ele adorava. Ele fazia desenho todos os dias. E aí ele falou assim, mãe, qual que é a dúvida, mãe? Eu falei, filho, a gente está querendo desenvolver um nome, mudar o nome da Oficina das Palmeiras para um nome que seja melhor. Você trabalha com o quê, mãe? Com um paisagista. Então, por que você não põe a Oficina do Paisagista? Que legal, seu filho de 5 anos que deu a ideia. Eu falei, nossa, a gente estava no aeroporto, voltando já, porque eu passei a viagem do Chile inteira acordada. A gente teve uma escala, e aí a gente estava continuando desenhando. Quando eu estava desenhando, eu falei assim, mãe, Oficina do Paisagista. Eu falei, bingo! Eu falei, Oficina do Paisagista. Legal. E aí surgiu o nome, então ele que ajudou a criar o nosso nome. Então, aqui
Na introdução, eu contei um pouquinho de quem eu sou, já falei aqui que eu sou paulistana, mãe do Pedro, Paulo e do Pietro, tal, administradora, trabalho desde 2010, então nosso propósito é ajudar os clientes a encontrar as melhores opções para os seus desejos e necessidades. Essa é um pouco do que eu sou e das minhas dificuldades até chegar aonde a gente está hoje. Então, quem somos nós? A Oficina do Paisagista, a gente teve início em 95, através do meu sogro, Vitor Foroni, então era chamado de Oficina das Palmeiras, e a partir de 2001 deu início ao plantio de árvores também. Tá? Então, a produção que a gente tem em Boituva, a gente tem 50 alqueires de área, são mais de 70 mil plantas de grande porte, e mais de 150 espécies distintas. Nesses anos todos, a gente já transplantou mais de 54 mil plantas adultas. Nossa, então, a gente tem bastante planta aí já transplantada, bastante filha espalhada. Aqui é uma foto para vocês conhecerem um pouquinho de como que era o viveiro. Isso aqui em 1979. Então, como que foi toda a parte aqui? Era um canavial aqui antes, tá? Ele fez todo acerto, fez a terraplanagem aqui, construiu, esse lago é construído, ele que fez todo esse lago. E aí depois, aqui em 2024, como que está agora a nossa área? Que você nunca foi lá, né, Gustav? Né, olha, eu acho que quando eu trabalhava em São Paulo, eu acho que eu visitei seu pai. Esse nome, Vitor Foroni, não me é estranho. Meu sogro. Eu acho que alguma coisa do aeroporto de Guarulhos, a gente acabou pegando dele. É? Isso foi o quê? 80 e pouco, 81, né? 82, Tá. King Kong era sagui ainda na época. Bom, então faz muito tempo. Agora você precisa dar um pulinho lá para conhecer, por favor, hein? Fica aqui o convite, por favor. Mas olha só o que vocês sequestraram de carbono aí, né? Maravilhoso. Você e todo mundo que estiver aqui na live, por favor, vocês são super convidados. A porta nossa as nossas portas estão abertas para vocês, por favor. Que legal. Isso. Depois você deixa o endereço ali, o link para o pessoal. Lógico. Aí aqui também, aqui em 1985, né, que já tinha começado já a fazer demarcação, porque na época tinha muita demarcação de piquetes, que eram para os cavalos, que ele fazia a criação de cavalos de salto de BH. E hoje, como que estão aqui a Sibipiruna, o Jatobá do Cerrado, olha que lindos que eles estão. Eles eram pititicos, agora super bem formados. Então, aqui é a mesma vista, só que algumas décadas depois. Aqui é a nossa sede, aqui é a sede da nossa, aqui é onde a gente recebe os clientes, onde a gente fez o nosso treinamento também do transplante de plantas adultas ano passado. Foi um maior sucesso, vários alunos nossos foram, né? Legal, que experiência bacana. A gente trouxe alguns vídeos aqui também para mostrar para vocês, para vocês poderem ver um pouquinho, mostrar para o pessoal que está aqui junto com a gente. E aqui em 2024... Que lindo. Aqui o nosso time, né? Então, eu aqui na parte como diretora comercial e paisagista, o Paulo, diretor executivo de logística, a Camille, que é estagiária de arquitetura, a Ângela, gestora administrativa e financeira, a Maria, gestora de vendas, o Pedro, nosso filho, gestor de marketing e vendas, e o Henrique, arquiteto e paisagista. Então, aqui é nosso time de escritório. Que legal. Esse é o nosso time. Você não vende só mudas grandes agora, você realmente faz paisagismo. A gente faz alguns projetos, Martina, mas eu posso dizer que assim, nosso foco está 95% em vender e 5% em projetar. Legal. Então, é um apoio para o paisagista, essa equipe de arquitetos. Exatamente. Que legal, Patrícia. Exatamente. É uma venda agregada, né? Com valor. Muito legal. Aqui nosso time, nossa grande família, a gente fala assim, grande parte nossos colaboradores aqui, eles estão com a gente há mais de 2 décadas. Então, eles moram lá dentro do viveiro, né? Então, eles têm casas lá, moram com as famílias lá. Então, a gente formou realmente esse elo, essa família, porque você sabe que arrumar assim, pessoas para o campo é cada vez mais difícil. É um trabalho realmente pesado. E as gerações novas, elas realmente estão cada vez menos propensas a esse tipo de trabalho, né? Verdade. Então, realmente, a geração mais antiga, que é a geração desse pessoal aqui, eles são, nossa, muito firmes, comprometidos e, enfim... E se não trabalhar também fica doente, é impressionante. Eles gostam do trabalho mesmo, é bem legal. Que legal.
Aí aqui, então, o intuito do meu sogro, né, que ele construiu, ele começou a produção já pensando nos grandes espaçamentos para a gente formar árvores diferenciadas para o paisagismo. Então, a gente fala que a gente vende plantas, árvores, palmeiras para o paisagismo, especiais, para dar destaque. Então, aqui tem embaixo um exemplo, né, de algumas mudas de pau-ferro, estioladas, sem copas. Essas árvores aqui, esses pau-ferros, eles têm 4 a 5 metros de altura, a mesma altura dessa daqui que eu estou do lado, só que você vê a diferença, né, de planta de uma árvore dessa e uma árvore dessa, a projeção que ela proporciona de sombra, frescor, ou seja, quanto tempo a pessoa que comprar uma árvore dessa, ela vai levar para ter isso no jardim dela? Quanto que ela vai ter que gastar de água, de adubo, de atenção, de jardineiro, de defensivos, né? Então, E tempo, né, Patrícia? Muito tempo, né? O que a gente costuma falar que a gente não vende árvore, a gente vende tempo, né? A gente vende tempo. Sem dúvida. Então, quantos anos para ela ficar desse tamanho? Esse pau-ferro aqui, eles têm 14 anos. 14 anos. Essas quaresmeiras aqui, elas têm 6 anos. Mas você vê, tem uma quaresmeira de 2 metros de altura, e você vê que ela já proporciona, que olha o tamanho da copa dela, ela tem uma copa... Já tem a copa ali formada. Se você for assim, 2, de quase 2 metros de largura aqui, de copa, né? Então, aí você vai colocar para um cliente para ele fazer orçamento. Eu quero uma quaresmeira de 2 metros de altura. Eu vou falar assim, tá bom, a minha quaresmeira de 2 metros custa R$1.000. Mas tá caro, porque eu tenho quaresmeira de 2 metros que custa R$250, que é aquela quaresmeira que tá no potinho, né? Com 3 folhinhas assim para cima, né? 3 folhinhas assim para cima, né? Gente, não, você não pode comparar, não são iguais, os propósitos são diferentes aí nessa situação. Sim. Então, a gente vende planta para o paisagismo. Não é para PP, não é para compensação ambiental, é especial realmente para o paisagismo residencial, comercial, para quem quer realmente já trazer esse impacto visual. Esse é o nosso propósito e o nosso diferencial. Aí aqui um vídeo nosso brevezinho. Singing in the right place, running out of this space. Singing with the same face, running on that shit change, running on to use that brain. I want to sing a shit man, falling on that space. Should I work to my black bay, shovel dirt in the black lane. Oh, I'm home in the black bay. What's the price of the short term, babe? Tell them that I'm okay, and I really am okay, but I need to leave this space. You're gonna say I'm great. Lessons I need to be asking, I need you in my head. Lessons I need to be asking, I figured it right. I don't wanna. I walk along this earth, living life in reverse. I walk as it all turns, I watch as the shit burns. Oh, what have I learned? It pays to be there first, so I'm waiting for my turn to reach what we deserve. Oh no, 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 I won't go back there no more. Oh no, 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 you'll see my clothes on the floor. Oh no, 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 you'll see I'm ready for war. Oh no, 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 you know what I am here for. Take a chance at the plan, I'll be man-made to the Maybach. I take a chance at the plan, I'll be man-made to the Maybach. Oh, 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 oh.
saco de amenagem, cada um cisal. É isso aí, pessoal. Muito legal. Muito bem produzido. Parabéns, parabéns. Obrigada, mas agora não basta ver pelo vídeo, tem que ver ao vivo. Quem Olha sabe aí, faz ó. ao vivo, não é pelo vídeo. Martina, a Juliana fez uma pergunta também no chat. Eu vi. Parabéns pelo viveiro, bastante trabalhoso. Como precificar? A Juliana Veloso talvez você conheça. Sim, sim, conheço. Tudo bem? Como é que você está? Então, vamos lá. Essa árvore de 14 anos, por exemplo, como precificar? Tá. Primeiro tem que saber qual que é a necessidade do cliente e a gente tem que dar a solução para o cliente. A gente sempre tem que mostrar que a nossa planta que a gente vai fornecer vai resolver uma dor dele, tá? Então, para a gente mostrar que realmente o cliente vai dar valor para aquilo que a gente está entregando, ele tem que sentir que vai suprir uma dor, né? O que a gente mais vê hoje em dia, que a gente mais recebe hoje em dia aqui de problema na oficina, é pessoas que têm problema, que não tem sombra na casa, que tem que viver enjauladas dentro do seu espaço de cimento com ar-condicionado no talo, porque não tem uma área de sombra, de frescor que seja agradável o suficiente, então eles agora estão pensando em colocar a sombra das árvores para poder amenizar, porque nem o ar-condicionado está dando conta. E em outros casos também a questão da privacidade, porque as pessoas construíram, achavam que tá tudo ótimo, e agora as outras pessoas dos lados, nas laterais ou atrás, estão construindo, levantando casas maiores, e as pessoas estão perdendo a privacidade na área externa, né? Então, essas árvores de grande porte, qual que é a ideia? Né? As árvores, as palmeiras, é você conseguir trazer a solução que o cliente precisa, colocando a natureza sem precisar usar o artifício do concreto. Você não vai construir um muro maior, né? Muito porque, às vezes, o condomínio não permite. Tem uma limitação. Você pode construir um muro de até 1,5 metro de altura. É a regra do condomínio, né? Então, a gente consegue, com as plantas, criar... E além de ficar bonito, fica maravilhoso. Então, essa questão da precificação, você tem que primeiro sentir qual a dor do cliente, qual a necessidade dele, para poder mostrar o valor que aquilo tem. Então, varia muito de caso para caso nessa situação. E isso tem a ver também com o carro na garagem ou não? Como assim? O carro Se tiver um Porsche, Mas eu te falei, são os piores para pagar. já dá Eles uma... são os piores, né? São os mais muquiranas. É verdade, é. É por isso que ele tem um Porsche na garagem. Por isso que ele é tão muquirana que guardou para o Porsche, né? Não, mas é difícil, realmente. A gente vive... E eu acho que esse ano está mais difícil ainda. E é mais aquela questão que a gente está falando sobre os desafios que a gente tem, porque todo mercado a gente tem nossos altos e baixos, né? Nenhum mercado é extremamente ascendente, nem totalmente descendente. A gente sempre vai ter, né, daquela curva no caminho, né? A gente tem que saber dançar na marola, não tem como. É o eletrocardiograma, né? É melhor assim, né, do que, de repente, fazer uma linha reta, né? Porque aí você morreu. Gostei, perfeito a sua ilustração, Gustavo, perfeito. Mas é isso, agora a gente está realmente, que a gente fala assim, tem anos que é da caça, outro que é do caçador. Agora a gente está sendo a caça, a gente não é o caçador. Na época da pandemia, a gente estava realmente sendo super procurado, porque as pessoas estavam muito em casa, estavam muito atentas ao jardim, achando que iam morrer amanhã, preocupadas com a saúde, querendo bem-estar, querendo qualidade de vida. Então, elas estavam dando todo o valor do mundo para aquilo. Elas não regateavam um centavo, não pedia desconto. Falava assim, qual que é o seu Pix? Se mandava na hora, né? Agora não, agora as pessoas voltaram à sua vida normal, acham que vão viver mais 30 anos, então nada ficou emergente, assim, emergencial,
tudo tem agora um tempo mais para ser trabalhado. Tem mais alguém que... Provavelmente o seu grau de quantidade de concorrentes deve ter aumentado muito, né, Paty? Sei lá, a gente fala por nós, por cursos de paisagismo, por exemplo, aumentou muito, e acho que pessoas que vendem árvores de grande porte também deve ter aumentado muito, né? Depende, porque o que acontece? Plantar, com esses espaçamentos que a gente planta, Martina, tem assim... Eu acho que eu conheço 1 ou 2 que planta. A gente planta com 3x3, sabe? Eu vi uma distância enorme. A gente planta muito poucas plantas por metro quadrado, então as pessoas acabam otimizando os espaços. Mas a gente quer realmente preservar a planta desde da árvore que ela é bebê até o seu ápice, o seu porte máximo. Então, eu acho difícil, assim, não é que fala assim, vocês são modestos, não é nada disso. Mas eu acho que no porte que a gente produz, com as copas que a gente produz, com o propósito que a gente produz, eu acho que são... É um grande diferencial. Não teve muita... Eu acho que teve muita gente que produz hoje parte de arbustivas, forrações, eu acho que isso ampliou muito, muito mesmo. Mas a parte de árvores e palmeiras de grande porte, acho que não teve uma grande estilingada, não. Entendi. Tá? E isso se popularizou um pouco mais, né, Patrícia? Antes as pessoas não tinham o hábito de comprar muda grande, né? Isso assim, de 2015 para cá, começou a ficar mais frequente, né? As pessoas começaram a sentir a maior necessidade, principalmente por essa questão também da urgência do tempo. Assim, eu não sei quantos anos eu vou viver, eu quero viver hoje. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, então eu quero aproveitar, eu quero colher a jabuticaba com o meu neto hoje. Eu não quero esperar 20 anos para ela ficar grande o suficiente para eu poder aproveitar, se ela fazer um piquenique no jardim com o meu neto, enfim. Então, acho por isso que a gente fala que a gente vende tempo e não a planta. Faz todo sentido. A gente vende a experiência, né? O momento. Acho que essa é a ideia. Sim. E ainda falando em preço, né? Eu lembro a frase do Guilherme Takeda, né? Que fala que a gente não é o que vale, né? A gente é o que negocia, na verdade, né? O que a gente transforma, o que a gente oferece, né? É difícil precificar bem-estar, anti-estresse, sei lá, harmonia, né, familiar. Exatamente. Fora a postura ecológica, né? O brasileiro não tem muito essa postura, mas tem que agregar isso também, né? Exatamente. Eu acho que a Gleide está com a mão levantada. Mas acho que Cleide, você quer abrir para pergunta? Boa noite. Meu nome é Gleide. Eu atuo aqui no ramo do paisagismo aqui em Vitória da Conquista, na Bahia. Te acompanho há um bom tempo nas redes sociais. Fiquei muito feliz em saber que hoje a gente teria esse momento aqui para a gente poder estar trocando ideias. Que delícia. E assim, como você falou da questão da árvore, né, já adulta, né, do tempo que leva para ela chegar até esse ponto que está grande, dos valores, né, agregado com relação à questão do tamanho da planta. Eu estou com uma situação que eu gostaria de buscar ajuda, né, dos colegas com relação a isso. Eu implantei um paisagismo há quase 4 anos, e nós fizemos um plantio de árvores nessa casa, nessa residência. E aí mudou-se um vizinho para essa casa, e aí esse vizinho não gosta de folhas no chão, vamos dizer assim, das sujeiras das árvores. E essas árvores hoje estão lá com quase 4 anos, adultas, já bonitas, inclusive com as primeiras florações agora. E a cliente ama, né, a natureza e a árvore e vai... provavelmente ela vai ter que tirar essas árvores, porque está uma briga no condomínio com relação a essa questão. E aí ela me procurou pelo fato de eu acompanhar o paisagismo dela, né, de ter implantado, cuidar. A gente já faz esses cuidados há quase 4 anos. E hoje, inclusive, eu estive lá. E aí ela me pediu para que eu pudesse dar uma justificativa técnica, né, com relação à questão de não retirar, ou se para retirar aquelas árvores, o custo que seria, né, tanto da parte financeira quanto da parte de qualidade de vida. E aí, quando você falou, eu falei, poxa, é a pessoa ideal para eu assistir essa live hoje e realmente aprender muito com ela, porque realmente ela tem toda essa experiência, essa bagagem.
E aí eu falei, não, deixa eu fazer essa pergunta para ver se ela consegue me ajudar nesse sentido, né, de dar Não, um norte para essa cliente, porque vamos, assim, realmente ela não quer tirar, né, ela gosta demais, é lindo, é perfeito, né, assim, o paisagismo dela, o quintal dela é todo arborizado, muito bonito, e o paisagismo já está adulto, que é um paisagismo de Que 4 árvore que é, anos. Cleide? isso que algumas coisas importantes nessa situação. Primeiro, as árvores estão na casa dela, isso, no É, terreno na dela. casa dela. Tá, e elas estão invadindo muito o vizinho? Na verdade, não invade. Não Então, invade o vizinho, porque tem a limitação, né, do terreno, né, da casa dela para o do vizinho. A questão é as folhas que você não controla com o tempo. O vento leva as folhas para a casa dele. Cai mas no ele não quintal pode. dele e ele não gosta. E quais Ele são não Mas as gosta a dessa árvores? copa deve folhagem estar que cai entrando na lá, casa né? dele. E Não, o quais são as vento leva. árvores que estão plantadas? A gente está lá com um pau-ferro Ah, e tô lá com 4 pau-formiga. Nem são tão Não, caducas até onde eu não, sei. o pau-formiga tem folha grande, é uma árvore. Exatamente. É. Elas são folhas largas, compridas, inclusive agora, o que que aconteceu? Eu até fiz uma justificativa para ele passar para o condomínio, porque assim, a situação já foi para nível de comissão de condomínio, né? Nossa. Já foi para a comissão do condomínio, porque o vizinho já pediu para retirar, que ele não quer. E Mas a ele não tem cliente esse está poder para resistindo, está isso. Tem, buscando todas Gustavo? as Você que formas. sabe mais sobre isso, tem alguma. Ele tem poder para isso? Não, não tem. Não, Tem, que eu não saiba, tem. não, é. Se eventualmente a copa estiver ultrapassando, entrando na propriedade dele, Sim, por lei, ele pode podar no limite do vizinho com a a casa dele. divisa. É. Mas as Ele árvores pode já podar. subiu, ela já passou, o pau-formiga, por exemplo, ele cresce muito, né, ele é bem Sim, ereto, e sim. aí ele não faz essa passagem para o terreno de lá, muito pelo contrário. Inclusive, aconteceu, foi a justificativa que eu dei. O que que acontece? Ela teve um período agora de desfolhar um pouco mais para vir uma florada. A florada dela está bem bonita agora, entendeu? Então, Tá assim, linda. ela teve esse processo, né, de se refazer para poder ela trazer essa beleza da flor. Só que agora eu sei que quando passar esse período da floração dela, ela vai dar uma desfolhada porque a gente está entrando no outono. Sim. É. Aí foi a justificativa que eu fiz. Só que assim, ele está irredutível, o vizinho está irredutível, ele Nossa. quer que retira. E a vizinha e a cliente, que é a minha cliente, que eu cuido do paisagismo dela, não quer retirar. E aí ela me pediu uma ajuda para ver se eu poderia ajudar ela no sentido assim de dar informações técnicas que a gente não precisaria que ela não precisaria tirar. Ela falou: Gleide, uma poda não resolveria? Eu falei: ó, a poda nesse momento não, porque não é indicada, a planta está toda florida agora. Não é o momento de poda, no momento, a fase também não é de poda agora. E ela, na verdade, ela teve essa característica agora por conta que ela se refez para vir essa florada dela. Eu acho que ele Agora teria mesmo, algum motivo de retirar, caso estivesse dando algum dano não, prejudicial para ele na casa, não, no o caso prejudicial para ele é a estrutural. sujeira. Ele alega a sujeira de folha no quintal. Ah, então Nossa. esquece. Esquece, ué. É, é Ele que mude que, de casa, ele que vá para outro É, lugar. veio depois ainda. é que o pau-ferro ele tem E ele chegou folíolos, né? depois, ele construiu depois, ele não tem um ano que ele está lá. E ela já estava primeiro, entendeu? O Então, projeto foi todo bem elaborado, bem implantado, as árvores estão bem bonitas, e aí ela está enfrentando esse problema. não tem Inclusive, aqueles acreditados, os incomodados que se mudem. pois é, menina. E eu falei assim, Os incomodados. eu falei, se tiver alguma coisa que vocês pudessem me ajudar aí nesse dia. É Mas assim, ela olha, eu acho estava. que, sei lá, fritando os bolinhos aqui, na reunião de condomínio, de repente, vamos dizer, o vizinho incomodado é ele que vai, vamos dizer, cacifar a remoção dessa árvore e plantar. Remoção não, transferência dessa árvore para um outro lugar, porque ela tem valor botânico. O transplante. Então, eu acredito mesmo, porque ela tem a folhinha muito pequena, vamos dizer, com Pau o vento, ferro. vai até, se tiver calha na casa, vai até entupir calha, tudo e tal. Agora, se estiver incomodando, eu acho que é simples. Olha, custa quanto para mover uma árvore, Patrícia? 4, 5 mil reais? Depende. Pode, né? Não Depende, assim, tem vai ter essa acesso a solução. MUNC, se for uma árvore desse porte, como que vai ter que pegar um guindaste pelo que eu estou imaginando? Vai ter que ter um guindaste para retirar elas? Qual Vai porte? ter, vai ter guindaste, porque assim, como já tem Entendeu? construção
todas as áreas lá, e ainda tem esse detalhe, né, a casa ela tem irrigação, vai ter um dano, né, realmente tem um custo Enorme. eu vou fazer essa justificativa com relação à questão dos custos. Vou apresentar para ela que vai existir isso, para remover essa árvore, nessas árvores para outra Ele área. que pague 20 mil. Aí, É, essa manda questão. conta. Mas a questão que está lá dela não é o dinheiro, é porque ela tem um apego, ela gosta de árvore. Lógico, a casa é dela, o Claro. jardim é dela. E assim, Então, mas ela vai chegar, plantar num outro lugar no condomínio. e você Ah, tirar Mas uma e aí o ela jardim tem- dela? você tira Imagina uma alguém tirar nossa mangueira porque o vizinho está se incomodando. Não, não existe isso, não, Não. gente. A Margarete quer dar uma opinião. Vai lá, Fala, Margarete. manda. Ó, Josiane também comentou: acredito que pode entrar em nativa e, dependendo do DAP, já nem pode arrancar e nem cortar por conta da ambiental. Pode ser uma justificativa aí. Sim, É. o pau-ferro. É nativo. É. Da Mata Atlântica. Margarete, quer Margarete, falar? seu áudio tá desligado, Margarete. É só clicar no microfoninho. Estamos discutindo Oi, aqui gente, que o boa vizinho noite. Oi, Eu está se tô. incomodando. Então, Não, você escutou a cara, conversa, né? cara, é o seguinte, é lógico, a gente tem que ser bem educado. Eu moro aqui no em Itatiba, num condomínio maravilhoso. Eu tenho uma área de 3.600 metros e eu rearborizei ela porque era quando eu vim para cá era eucalipto e árvores pobres. Então eu coloquei o Brasil, Guapuruvu. Daí a minha vizinha, muito simpática, uma advogada daquelas renomadas, e daí ela decidiu que ela queria que eu tirasse o Guapuruvu. Daí tá, chama a prefeitura. Meu, é uma árvore que precisa 3 pessoas para abraçar meu Guapuruvu agora. Ele dá uma do céu. florada amarela maravilhosa, que caía Acontece em todinha outubro, hein? em cima das roupas dela. E ela queria que eu tirasse meu Guapuruvu fora. Gente, a mulher infernizou a minha vida. Mas eu chamo a prefeitura, vamos aguardar, eu preciso de autorização. Conclusão, você tem que bater o pé, porque tem gente que deveria morar numa ilha deserta com um tubarão e não sair de lá, Ou ser porque não comida gosta de pelos árvore, não tubarões. gosta de cachorro, não gosta de gente. Meus filhos davam risadas, porque, mãe, a mulher é infeliz, sabe? Então, gente, não adianta. A gente que trabalha com paisagismo, nós vamos enfrentar isso direto. A pessoa não gosta da palmeira porque ela traz o mico e o mico ela traz não sei o quê. Tem gente, aqui no meu condomínio em Itatiba, o pessoal reclama do barulho das maritacas. Que absurdo. É aquela história, né? Se Jesus não Então, agradou cara, a tantos, né? Quem vai agradar? Somos nós que vamos volta para. agradar? Não dá. Eu falo para eles, às vezes eu digo, volte para São Paulo, vai cheirar bosta no Tietê. Então, cara, não adianta, a gente não vai conseguir agradar, não tem como. Meu Guapuruvu é lindo, maravilhoso, eu adoro. E ela foi embora. Ele tá aí reinando. Reinando, gente. E por falta de um, agora eu plantei outro, só para deixar, sabe, maravilhoso. Bem no limite do terreno Beijo. dela, é isso aí. Beijo. Bom, Não, Margarete. no limite do meu, não, no limite do meu terreno. Eu não faço nada no terreno dos outros, a não ser que faça um pix antes. Beijo. beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, legal Mas, te ver. mas por lei, Gleide, acho que ninguém pode pedir isso. Você não está amparado por um advogado? Olha só, esse cliente é advogada. Ah, Esse cliente pronto. não. O cliente não. Explicou. Quem quer que tire a árvore é advogado. Na verdade, é o seguinte, hoje aqui eu já tive já clareou bastante. Eu gostei, assim, do bate-papo aqui, eu acho que já me ajudou, eu já vou mais embasada para conversar com essa cliente essa semana sobre essa questão aí. Hoje eu até postei as árvores dela, coisa mais linda, e Olhar esse no cliente seu quer Insta. esse vizinho quer que tira, que esse vizinho dela é advogado. Mas eu acredito que a gente vai por esse caminho aí mesmo, né? Eu vou fazer esse levantamento financeiro
Vou dizer a ela da questão dela defender essa questão da qualidade de vida, né, dela e do desejo de ter, ela não está invadindo terreno nenhum, e aí ela compra essa briga e vai levando. E com isso a árvore só vai crescendo e o custo só vai Ignora esse aumentando. cara. Não, e fala Olha, que a gente Gleide. não está Leva dessa causando nenhum forma. dano estrutural na casa do cliente, né? Isso é importante, porque acho Não, que desse prejuízo estrutural, isso é mais sério. Isso não, isso mas não tem, não tem, não tem. A gente já viu tudo isso, inclusive assim, a minha cliente já se colocou à disposição de limpar as calhas, né, a cada 6 meses, de fazer a limpeza, o jardineiro dela entrar lá, fazer a limpeza uma vez por semana, caso eles queiram, entendeu? Então, assim, ela não quer retirar as árvores, mas eu acredito que a gente vai conseguir por esse caminho aí, realmente, de chamar a prefeitura, que a gente tem que ter autorização, porque vai ter o MUC, a parte financeira, os custos financeiros para a gente poder fazer essa remoção é alto, vai passar aquele que tem que pagar. Eu quero ver se Ele ele que vai ter realmente que vai querer. pagar, ele que está Não vai, não incomodado, vai, não vai. Eu acho que quando a gente for para esse caminho aí, eu acredito que a gente vai avançar. Eu Legal. gostei do Olha, bate-papo aqui. Cleide, a Juliana ainda está sugerindo você analisar a possibilidade de colocar uma tela verde para o muro para conter uma parte dessas folhas. Já existe, a tela já existe, a separação de uma casa para outra, né, de um terreno para outro, já existe a tela, inclusive ela tem a tela, aquele material de ferro e a tela ainda, uma tela verde, né, que é uma tela que dá uma privacidade. A questão é que as árvores já subiram, elas já estão grandonas, entendeu? Já ultrapassou o limite que seria um muro, que na verdade lá não pode ser muro, lá a divisão lá é cerca viva. Já existe a cerca viva com a tela, e a questão é que as árvores já subiram, elas já seguiram o caminho delas, entendeu? Eu acho que, sei lá, vamos dificultar a coisa É isso. para a pessoa incomodada. Exatamente. Pede um laudo da prefeitura, um laudo fitobotânico, né, que chama, pedindo para ser suprimido essa árvore. Entendeu? Entendi. Mas aí você negar, se o cara não se é for ela que está advogado, negando, é a prefeitura que está negando, entendeu? vai saber que ele não tem, se ele não tem alguma amizade lá dentro. É capaz de ele conseguir, né? É verdade. Mas um laudo técnico. No Brasil, tudo é É possível. o que o juiz pede. Se você tem um laudo, vamos dizer assim, não pode derrubar nativa, principalmente adulta, e se ela está produzindo sementes, né? Então, pede um laudo pedindo para suprimir. Se o laudo dá negativo, aí esfrega na cara do cliente, boa. Do cliente, do vizinho incomodado. Mas vamos lá, Patrícia. Eu acho que, eu não sei se a gente ajudou. Mas depois você fala para a gente o que deu isso. Manda para a gente no grupo. Isso, vai mandar como é que ficou essa história. Pode deixar, eu vou trazer aqui. Pode deixar. É que a Patrícia tem mais coisa para mostrar e nós estamos avançando no tempo. Vamos lá. Obrigada. Então, agora só voltando um pouquinho na questão dos nossos princípios da oficina do paisagista, né? Qual é a nossa intenção, nossa missão? Então, é oferecer soluções inovadoras para o crescimento dos clientes e a satisfação das necessidades deles. A visão, a gente sempre introduz aí na média de 10 espécies diferentes todos os anos no nosso catálogo, para justamente criar uma diversidade no repertório dos paisagistas, para que eles possam criar novos jardins com novas plantas, e sempre pensando também na questão de plantas mais resistentes às nossas questões climáticas de hoje, né? Nativas. Não só nativas, assim, a gente tem muita exótica, Gustavo, e a gente fala o seguinte, eu tenho uma certa resistência com essa discriminação das nativas, tá? Vou ser bem sincera, porque a gente não tem nada contra, não. Porque a gente está falando de um paisagismo residencial e comercial. A gente não está falando de uma APP, de uma compensação ambiental. Então, a gente está falando de um jardim planejado, pensado, ou seja, um jardim controlado, é um ambiente controlado, onde a pessoa vai ter todo aquele planejamento e não é uma planta que vai ser invasora e vai tomar conta, vai dominar o espaço verde que a gente está plantando. Então, as nativas e as exóticas convivem super bem. Tanto que grande parte dos nossos jardins, né, que a gente vende as plantas para os clientes, eles sempre mesclam. Então, mesclam um braquiquito, que é da Austrália, com um pau-brasil, com um pau-formiga, com uma caça imperial.
Então, eles fazem e todas elas vivem super bem, com IP roxo, põe IP branco, põe IP amarelo, põe IP verde, e elas convivem muito bem. Então, não são espécies exóticas invasoras, tá? A gente está falando de um paisagismo residencial, comercial, industrial. Então, é diferente do que uma área de reflorestamento. Então, aí acho que é um outro propósito. Eu acho que quando a nativa, as exóticas, elas são metralhadas, massacradas, tem que tomar muito cuidado, porque eu até fiz um vídeo, coloquei no YouTube, porque tem muita gente que ligou para a gente nesses últimos tempos, falando, olha, na minha casa eu descobri que tem aqui uma tipuana, que tem um flamboyant, eu preciso cortar, vem cortar aqui urgente, porque essas plantas não são nativas, e eu preciso que você corte, e eu quero que põe um IP branco, um IP pequeno aqui, daí espera crescer. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não é? Vamos começar a assassinar as plantas, começar a arrancar as plantas, não é isso, né? Então, começou a criar um tumulto, né? As pessoas estão ficando meio neuróticas com essa história, né? Mas eu acho que a proporção ela está errada, assim, a forma de divulgar está errada. Que a preservação florestal precisa ser feita, a da mata precisa ser feita, precisa. Mas a parte do capitalismo pensado é uma outra situação, é uma outra história, que é importante a gente sempre estar educando e orientando para que as pessoas não metam o facão de forma indiscriminada. É bem isso mesmo. É legal. E aqui também, então, a nossa outra visão é promover treinamentos para as pessoas que realmente buscam trabalhar com plantas de grande porte, porque a gente vê realmente muitas dúvidas em relação ao transplante, medos, e as pessoas às vezes acabam ficando resistentes por justamente não saber como transplantar e ficam com essa preocupação, né? Com essa angústia, né? Tem gente que nem dorme no dia anterior, fala assim, nossa, não vou dormir, porque eu vou transplantar a planta adulta. Falei, calma, gente, não é nenhum bicho de 7 cabeças, então a gente está dando esses treinamentos para justamente dar essa tranquilidade. Então, o primeiro que a gente fez foi em outubro do ano passado, e agora a gente vai fazer mais um, provavelmente agora maio e junho a gente vai fazer a segunda edição desse treinamento, que foi bem bacana. Mas isso você está falando presencial, porque você tem um online com o Luigi, não tem? Eu fiz o Luigi fez uma gravação lá, nossa, que ele fez aí o passo a passo, e ele colocou lá no Paisagística, isso mesmo. E agora o presencial é que a gente faz o treinamento intensivo. A gente coloca o pessoal de irrigação junto, de suplementação, então é um dia aí que a gente vai das 9 até umas 6 da tarde direto. É um dia dinâmico, um dia dinâmico. É cansativo, mas é gostoso. Bom, princípios, valorizar as pessoas que fazem parte da nossa trajetória, também a nossa equipe, os nossos colaboradores, a nossa grande família, e fortalecer sempre o nosso mercado e criar elos duradouros, né? Porque, na realidade, está todo mundo conectado. E todo mundo depende de todo mundo, ninguém faz nada sozinho. Então, aqui a gente é uma grande, acho que nós somos uma grande família, todo mundo. Então, essa é a nossa intenção. Aí aqui, só mostrando um pouquinho rapidinho do treinamento, aqui tem algumas vistas aéreas que o pessoal pegou aqui com o drone, então aqui o pessoal está para a gente chegar até a área onde a gente tinha, porque a gente fez alguns transplantes, né, just in time, ali para o pessoal ver como é que era o procedimento. Então aqui, eu vou passar um pouquinho rápido, só para não tomar muito tempo, porque o vídeo é meio longo. Cadê aqui aqui? Espera aí, não, volta aqui. Tem que passar aqui embaixo. Como que eu faço? Diz uma coisa, Patrícia. Você já sabe que tem máquinas, por exemplo, que fazem todo esse trabalho ali que é feito artesanalmente pelo pessoal de vocês. Sim. Isso está no foco? Comprar essa máquina? Aquela máquina que ela cava assim, né? Yes, tira de uma vez. Isso. Acontece, tem duas situações. Primeiro, a gente trabalha com árvores e palmeiras. As árvores, elas não aceitam, nem todas as árvores aceitam bem essa extração desse jeito, por conta das raízes delas, tá? A raiz da palmeira é uma raiz muito mais suave, né? Muito mais capilar. Então, ela aceita bem, ela se comporta bem com essa retirada. As árvores, não, nem todas, por conta realmente da grossura. Se você pegar de uma vez, dependendo, você pode esgarçar e acaba criando um rompimento, ela não vai se recuperar bem. Então, o que a gente optou? Como é um investimento alto, ao invés de a gente comprar uma máquina dessa, a gente comprou 2 mini escavadeiras.
que a gente consegue Ah. trabalhar nas palmeiras e nas árvores ao mesmo tempo. A gente trabalha com as árvores numa distância um pouco maior, para não pegar de forma agressiva as raízes delas, né, das Uhum. laterais. E aí a gente acabou fazendo essa opção, porque o investimento é muito caro, era muito, muito alto na época para a gente, então a gente optou por ter 2 minis, para a gente conseguir trabalhar. Eu não sei se você tem uma Bobcat, por exemplo, mas tem um implemento que você acopla a Bobcat que também faz esse trabalho também. Tá, não, a Bobcat não, a gente só tem a mini escavadeira, a gente tem a mini escavadeira e os tratores, né? Aí os tratores a gente tem que ir para erguer, que são com os guinchos, que aí eles erguem até as plantas com 800 a 900 quilos, aí as plantas com mais de 1 tonelada, aí a gente tem que chamar o Munk, porque o trator não dá conta. Então a gente tem trator, que aí também serve para ajudar na limpeza do campo, nas alamedas das árvores, os tratores também de pulverização, que eles ajudam na parte da adubação e na prevenção, que todas as árvores a gente também dá um banho preventivo, porque as brocas, né, as pragas estão muito fortes, e as mini escavadeiras. Talvez assim seja uma próxima etapa. Se você tiver a dica, Gustavo, de onde que a gente compra esse implemento, agradeço, porque pode ser sim uma boa aquisição para a gente, para próximo investimento nosso. Uma Bobcat tem 11 implementos que são muito interessantes para serviço, Para jardinagem, né? Para a prática da jardinagem, né? Paisagismo. Perfeito. O seu maior cliente é o paisagista, né? Você nem está falando com o cliente final, ou você fala com o cliente final do paisagista? A gente fala também, assim, hoje a gente tem 70% paisagista, 30% o consumidor final. Tá. Sendo que o consumidor final ele tem uma tabela 30% mais cara do que o paisagista. Então, o paisagista sempre tem uma tabela de preço menor. Porque muita gente, né, põe a sua margem de preço, enfim. Então, para não dar conflito, a gente tem uma margem de preço. Vocês têm um preço, um desconto especial para o paisagista, vamos falar assim. Exatamente. Tá. Legal. Agora vamos passar aqui, esse aqui é um pouquinho também do treinamento, aqui a gente mostrando como que se fazia a sangria, ele preparando aqui a árvore. Então foi um momento bem bacana, a gente teve bastante interação aí com o pessoal. Sim, foi legal, troca de dúvidas No caso do filme, aí na hora do plantio vocês tiram o filme. No caso do saco de aninhagem, e aí na hora do plantio, você já planta com o invólucro e tudo, ou tira o saco de aninhagem? Não. No nosso caso, inclusive eu fiz um vídeo que vai amanhã para o YouTube justamente dizendo sobre isso, que as pessoas têm uma grande dúvida, né? No nosso caso específico, o nosso saco ele é 100% biodegradável, 100%. Então, se você colocar no chão, em 45 dias, você não vai mais enxergar ele. Tanto que teve um cliente que, inclusive, ele queria fazer um transplante, porque ele plantou no estacionamento do escritório dele, só que ele plantou no lugar errado. Ao invés de ele plantar onde seria a guia da entrada, ele plantou no lugar onde era a vaga do carro. Ele errou no planejamento. Esse é artista. Aí, em janeiro, no final de janeiro, ele me ligou: Patrícia, eu tô com um problema. Eu falei: o que aconteceu? Falei: putz, plantei essa bipiruna onde era exatamente a vaga do carro. O pessoal veio fazer agora a vaga, fazer os roda meio, nunca sei lá onde passa a roda do carro, a rodagem, e não dá porque a árvore está bem em cima, eu vou precisar transplantar, mas aquela estopa que tinha o torrão, ela não tem mais, como é que eu faço agora? Aí eu falei: você não acreditou, né? Você queria tirar. Então aí ele vai ter que fazer o torrão de novo para poder embalar e levantar. Embalar de novo. Exatamente. Então, no caso das palmeiras, na sangria, a gente põe o filme só para preservar e deixar, né, as raízes rebrotarem. Depois, quando for transplantar, a gente fecha as árvores com o saco de estopa e o sisal. E fica uns 30, 40 dias? Para a sangria? Uns 30, 40 dias. Tá. Tem árvores que não... é o padrão. Tem árvores que não precisa, tipo pau-formiga não precisa, o drago não precisa, flamboyant não precisa. Tem várias árvores que é tirar e plantar, que é sucesso. Agora, tem árvores que são chatas. Pau-ferro é uma delas, que Deus o livre, pelo amor de Deus, que árvore chata de transplante.
Aqui está a Margarete e a Cleide, estão com a mão levantada. Da outra pergunta, Margarete, ou quer fazer mais uma? É só um comentário assim que eu, às vezes, é que, mestre, eu tô a macaca véia já no mercado, né? Não é de agora, e que é uma pena que hoje eu não consigo nenhum produtor que não tenha um arquiteto paisagista que faz projetos e que às vezes eu chego no cliente, eu estou trabalhando com ele e o produtor está lá com um projeto. É uma pena que vocês não consigam vender ou viver só de vender plantas para profissionais. Vocês colocam seus arquitetos paisagistas brigando conosco no mercado. Realmente isso é uma coisa hoje que, eu estou virando artista plástica, porque realmente ser paisagista nesse país está uma meleca, porque todo mundo que produz qualquer coisa está com um arquiteto paisagista. O cara fez aquela aulinha de paisagismo urbano lá, 6 meses, e ele me derruba junto com um produtor e bate todos os meus preços. É Isso uma você é da pena, eu desejo... onde? Você é de que Eu sou lugar? de Itatiba, e aqui em Itatiba e na minha região, Ah, assim, é o olho do furacão de todo mundo que quer ganhar dinheiro hoje, porque aqui está a Quinta da Baronesa, está agora a Primavera, aqui em Itupeva você vai ter todos os maiores condomínios e todos os produtores, todos estão concorrendo com os paisagistas. mas você não está tendo Assim, muito problema também? Você não tem muito problema também com os próprios jardineiros das casas? Os jardineiros, com os piscineiros? o Zé da bicicleta eu derrubo com o meu conhecimento. Agora, o produtor e o arquiteto paisagista, eu não consigo derrubar com argumento, porque vocês entram com preço. E, infelizmente, nem sempre eu tenho acesso ao cliente que faz o Pix na minha conta. Eu trabalho com aqueles... Ai, gente... Daí chega lá o Alex Hanazaki, que ele tem amizade com você, com mais meia dúzia de produtor, e entra matando, já entra tudo fechadinho. É uma pena isso. É uma pena Uhum. essa falta realmente de... Assim, é um mercado muito complicado. Porque eu acho lindo o teu trabalho. Nossa, eu vou lá na Atriz, eu acho incrível, eu amo andar no meio das árvores. Ai, não me lembro o menino da Atriz, eu sou aquela que compra as árvores Giovana, top. Ele dá risada, porque se a árvore entortou, é aquela que eu vou escolher, porque eu acho linda. Ela tá com um outro formato. Ai, o cliente quer tudo reto. Diga, ai, querida, nossa, viveu na vida no pau Isso não é torto e agora natureza, quer né? tudo reto. É, É. mas, infelizmente, os produtores hoje é muito bacana ter acesso. Eu tenho alguns produtores que eu trabalho com eles, eu sou fiel a eles, né? De vez em quando até traio eles e me arrependo amargamente. Mas por quê? Porque todo mundo, daí eu chego lá e digo, gente, eu não acredito que eu perdi pro cara, porque ele entrou com o produtor junto. Então, vocês que são produtores, que tem essa qualidade, que conseguem, que estão investindo, eu ouvindo a sua história, o seu pai, provavelmente, sabe, a família, de repente você vai competir comigo, que eu não produzo porra nenhuma, eu Não, a produzo gente nunca vai ideias. competir. Não, o que eu estava falando justamente para a Martina, que o nosso negócio é 95% produção e é 5%. É muito diferente aqui. O nosso, tanto que teve vários casos aqui já de. Isso a gente recebe assim, praticamente dia sim, dia não, né? Por exemplo, o cliente pega um projeto do Hanazaki, ou pega de uma Maria João, ou pega, enfim, Dorcine, né? Manda para a gente, fala assim: olha, eu preciso orçar esse paisagismo, preciso orçar esse projeto. Normalmente, quando vem uma lista grande, eu sempre falo assim: mas me manda o projeto, deixa eu ver. Aí fala: não, sabe o que é? Eu não tenho. Aí quando eu vejo que o cara já está enrolando, eu falo assim: né, de alguém é esse projeto. Esse cara não desenha esse projeto sozinho, né? Não, meu arquiteto que fez. Não, me manda que eu quero ver mais Não, detalhes. mas o detalhe é o seguinte, o Hanazaki, o Orsini, todo mundo é copia e cola, você até sabe de quem é o projeto. Mas tem Não, muitos profissionais que estão no mercado há muitos anos que não são copia e cola.
e que você não sabe de quem é o projeto. Não, então, mas a gente precisa saber Eu de quem que é. Eu entro Sempre. naqueles teus 5, eu entro nesses teus 5, 10% que você não sabe de quem é o projeto. Ah, não, a gente Então, sempre assim, sabe. conversas à parte, mas, assim, o bacana é assim, eu admiro. Eu admiro os grandes produtores, os pequenos produtores, eu valorizo pra caramba. E, assim, eu acho que é muito legal vocês realmente serem produtores. Sim, Independente se quem está orçando com você é eu, o Zé da bicicleta, ou o Hanazaki, ou o Orsini, ou o Marcelo Novaes, não importa. a gente sempre dá Valorizar. prioridade para o dono da arte, sempre. Então, se, por exemplo, se você, Exato. Gusta, você tem um projeto de vocês desenharam, e chegou por acaso aquela cotação para a gente, porque estão fazendo uma concorrência em cima. Pode perguntar no mercado. Primeira coisa que eu faço, KT Poli, todo mundo, João Jadão, Juliana Freitas, quem for. Primeira coisa que eu faço, ó, Alalô, Ricardo Alalô, esqueci o nome dele. Bom, ele fala assim, olha, acabou de chegar para mim esse orçamento na minha mão, que é do seu projeto. O que eu faço? O que eu faço? Você só vendeu o projeto, ou você vendeu o projeto implantado, você já mandou as plantas e os preços para esse cliente, ou qual que é a sua orientação? O que eu devo fazer? Ah, não, às vezes fala assim, ah, não, Patrícia, só vendi o projeto, esse cliente é muito enrolado, não vou executar, não vou implantar, fica à vontade, pode vender. Puta, Patrícia, já vendi o projeto, já vendi com a implantação, o cara está leiloando o meu projeto. Então, o que eu faço? Então, vou trabalhar um preço que seja mais caro do que o que ele passou, porque eu quero que ele compre as plantas, né? Se ele quiser comprar comigo, ele pode comprar, mas que ele não perca tanto que a gente tem isso super aberto, é super transparente. Profissional. Super. Não, legal, gente. Desculpa, assim, eu só fiz esse comentário porque, nossa, eu tenho passado muito isso, e aqui na minha região, infelizmente, e assim, porque eu digo que tem essa turma do copia e cola, que eu entro no condomínio, eu digo, gente, a gente sabe que é tudo do mesmo. Eu peço desculpas, mas assim, Imagina! eu acho que não, e que às vezes, Patrícia, deve ter outros produtores ou outras pessoas que fazem parte ou têm parceria com produtores, é só minha opinião. Que Sim, realmente eu acho que você tem que ser muito bom naquilo que você é bom. com certeza. Para não realmente não causar. Desculpa aí, Gustavo e Martina, que eu fico entrando, né? Não, Que eu tudo sou. bem, a gente aprendeu, né? Com um comentário. Isso aqui é para conversar, para bater papo mesmo. Isso mesmo. Mas Todo desculpa aí, paisagista mas tem problema, e se não tivesse problema, não teria solução também, né? Então, não, eu digo, a gente tem quando que eu botar chego linha na quando pipa. você conhece a minha forma de trabalhar, mestre. Eu sou Sim, daquela que claro. sem piques eu não falo. Gente, uma boa noite. Desculpa aí de novo, Patrícia. Imagina! Valeu. Vamos continuar por Tchau. aqui, então. Qualquer coisa você vai falando para nós. Aqui, então, tem mais um videozinho passando. Aqui é mais um tiratema que o pessoal... que legal, tinha bolsa. A gente fez uma sacola, fizemos viseira, demos protetor solar para o pessoal. A gente deu alguns mimos lá para o pessoal poder aproveitar o dia e ter um dia bem, bem gostoso. Eu acho que assim, bem bacana. O pessoal conseguiu aproveitar bem e, assim, isso tudo para a gente fazer, não tivemos, a intenção não foi lucrar com isso, de maneira nem pagou os custos, tá? Foi justamente para a gente conseguir repassar um pouco da experiência, porque conhecimento. Se os paisagistas conseguem transplantar com segurança as nossas plantas de grande porte, a gente vai ter mais sucesso, o paisagista vai ter mais sucesso, o cliente vai ficar satisfeito e vai indicar mais. Né? Então, a cadeia toda se alimenta, né? Exatamente. Porque você já perdeu alguma planta, Patrícia? A gente, dessas 54 mil plantas, a gente já perdeu mais ou menos a faixa de 300 plantas. Então, assim, o índice é bem baixo, 0,01%, é bem baixo. Mas sempre que a gente tem alguma perda, a gente sempre analisa. E alguns são assim, os piores causadores das perdas, tá? Um deles é broca. As brocas estão ferozes, estão atacando muito rápido as plantas. Principalmente palmeira, né?
A palmeira, a árvore, olha, as árvores que mais sofrem hoje em dia são o pau-brasil, tataré, flamboyance, bipiruna, são muito atacadas, muito, Nossa. muito. Pois é. Pessoas assim que vai levar a planta grande, mas tem que plantar no fundo da casa e coloca no chão e fica rolando o torrão, rolando. Isso também causa essa trinca no torrão e acaba prejudicando o transplante. Às vezes falta de água, porque ou a casa ou não tinha estrutura de irrigação adequada, ou a pessoa não molhou de forma correta. Ou, assim, posso falar que de falta de adaptação dessas 300, mais ou menos umas 20 a 30, que assim, não se adaptaram, realmente não, assim, foi e morreu. Uma outra coisa que eu percebo, no meu curso, por exemplo, eu falo sempre de fazer a primeira irrigação de baixo para cima. Tá. Ou seja, de colocar um tubo PVC, vamos dizer, de 1 a 2 polegadas e plantar ela sempre mais alta em relação à superfície e depois, vamos dizer, a gente irriga ela de baixo para cima. Eu vejo nos seus trabalhos, você não usa muito esse método. Não. Sabe por quê, Gustavo? Aqui o que acontece? A gente, pelo menos com a experiência que a gente tem na nossa região, a gente planta aqui muito na região aqui de Porto Feliz, Itu, Sorocaba, Barueri, Alphaville. A gente percebe que os terrenos aqui são muito impermeáveis, né? O solo aqui é muito ruim, muito ruim. Então, quando as pessoas cavam, elas fazem os berços, o berço acaba se tornando uma piscina. E toda vez que eles deixam esse tubo para dentro, aquilo lá vira um vaso sem dreno, sem saída. Por mais que crie um dreno externo, esse dreno não é suficiente. E aí, com essa água que fica embaixo, empoçada, ela cria uma podridão de raiz. Então, por exemplo, a árvore morreu, você vai erguer, fica um cheiro de podre horroroso. Então, a gente tem feito e tem funcionado bem aqui, a irrigação realmente, fazer o coroamento, que a gente fala que é fazer aquela represa ao redor do torrão, e pode ser a represa, o morrote para cima, ou em depressão, né, que faz aquela panela, você enche ela de água e a água vai descendo pela gravidade e vai permeando o torrão e o torrão vai se mantendo úmido. Então, o risco de podridão de raiz reduz assim drasticamente. Então, aqui, pelo menos na região, isso funciona muito bem, muito bem. A região aqui, os solos são muito ruins aqui, muito ruins. Tem uma pergunta ali? Legal, não, bem, a Josiane está falando aqui que gostaria de conhecer seu viveiro e adquirir seu conhecimento. Por favor, estou à disposição. Só Você vai mostrar a página com as suas dados? Vou colocar aqui com o QR Code. Legal. Estou aqui à disposição. Bom, aqui então, passando por próximo, aqui também um pouco do do treinamento. Aqui quem foi, olha que legal. Foi bem bacana. Legal. Foi bem legal, foi um momento bem bacana. Bastante gente. Acho que eles tiveram 58 pessoas. Legal. Foi bem, bem legal. E o dia também. Quem é aluno que é mais próximo acabou comentando e elogiou bastante. Ai, que bom. Esse feedback é importante. O Nino foi lá, eu vi o Alex, acho que Alex também eu vi aí na foto. Isso. Agora eu vou fazer uma coisinha rápida, Gustavo. Eu sei que não é muito aqui o mérito da questão, assim, a gente está mais falando do desafio da chegada, de como chegou, mas acho que tem alguns pontos rápidos que eu vou colocar aqui para vocês, que são também problemas que a gente debate no dia a dia da questão da logística, que as pessoas vão comprar as plantas de grande porte e sempre vêm com problemas de como que vão transplantar as plantas, né? Então, trouxe algumas imagens rápidas aqui. Então, aqui de o que não fazer na logística, né? Por exemplo, a pessoa compra uma planta de 5 metros de comprimento e traz um caminhão com 3 metros de carroceria, e aí deixa 2 metros da planta para fora. Primeiro que ela pode ser uma delícia, né? E segundo que vai estragar toda a copa, que vai prejudicar a árvore. Ou colocar assim para cima, prejudicando até a visão do motorista aqui, né? Para frente da cabine. E pegando também o vento contrário aqui, né? Porque você está indo contra a ação do vento. Então, essas duas formas aqui a gente não indica, a gente indica sempre que faça com um caminhão de comprimento adequado ao tamanho da planta que a pessoa está comprando, tá?
Aqui tem mais um caso, olha que interessante, a pessoa queria comprar essa Washington aqui, que ela tem 4 metros de comprimento, aí ela colocou assim, e o frete é por minha conta? Aí eu respondi sim, de Campinas aí dá quanto tempo? Aí eu mandei o nosso localizador, eu tenho um Jeep Compass, será que dá para trazer nele? Cabe, tranquilo. Cabe no porta-luva. Cabe! Dá para levar no Jeep Compass, com certeza. Então, assim, são coisas assim que a gente convive diariamente. Assim, se eu fosse colocar só a situação de logística, eu ia ter slide daqui até o final do ano sem repetição. Não, Aí, outro dia a gente queria marcar uma visita técnica, aí a cliente até perguntou, mas eu tenho que estar junto? não. Na obra, Não. Ai, Mas vamos lá. bom, e aí aqui é alguma coisa do que fazer na logística, né? Como a pessoa se programar, se preparar para contemplar todos os custos, né? Então, ela pensar se vai precisar usar Munk, segue guindaste, você vai ter que usar uma mini escavadeira. Para levar a mini escavadeira, ela vai ter que contemplar que ela vai ter que levar essa mini escavadeira em alguma plataforma, em algum espaço. Quanto de espaço ela ocupa? Então, aqui a gente tem uma mini escavadeira e um carrinho de 4 rodas, porque tinha que descarregar a planta de cima do Munk, colocar no carrinho de 4 rodas para andar por 50 metros no terreno da cliente. Então, tudo isso você tem que contemplar na medida que você vai usar, porque isso aqui, teoricamente, você poderia pôr uma árvore, você não pode pôr, porque os equipamentos estão indo aqui. Então, tem que fazer essa consideração desses custos também. Aí se você precisa de um caminhão truque a mais, um caminhão, uma carreta, um caminhão de apoio, então qual o volume de planta que você está levando, quais os comprimentos e qual a necessidade técnica de material, né, que você vai precisar colocar nesse local. Aqui a gente está mostrando uma imagem aqui do Catarina. No caso do Catarina, a gente levou, né, carreta, caminhão carroceria, a gente colocou bastante planta lá. Levamos aqui a mini escavadeira para ajudar na abertura dos berços, porque abrir um buraco de 1 metro cúbico é muito dificultoso para as pessoas, a forma braçal é muito trabalhoso. Então, a mini escavadeira agiliza muito e economiza o braço dos moços, que nesse calor ninguém merece, é bem complicado, né? Aqui, como o que fazer também, o que acontece? Por exemplo, a gente não tem caminhão próprio, só que a gente tem parceiros que fazem essa logística. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu tenho uma empresa de logística, eu vou mandar minha carreta carregar. Aí eu falo, tudo bem, não tem problema, você pode mandar a sua carreta carregar, fica mais barato para o cliente. Só que eu falo, você tem sombrite? Sombrite? O que é sombrite? Então, assim, a pessoa já tem que estar ciente que ela tem que levar o sombrite para colocar em cima das plantas, para as plantas saírem protegidas de lá, que ele serve tanto contra proteção solar, quanto proteção do vento também. Então, a gente sempre fala, as plantas não podem sair de lá sem o sombrite. E, às vezes, chega o caminhão lá, vem carregar as plantas lá de Santa Catarina. Cadê o sombrite? Não sei de sombrite nenhum. Aí a gente tem que sair correndo, pegar sombrite, porque senão não sai, não carrega de jeito nenhum. E uma outra questão importante também nas palmeiras são os pneus, né? Tem que ter pneu junto na carreta para poder acomodar, porque como ela é muito comprida e você tem a altura do torrão e o vácuo, né, o espaço entre o tronco e o caminhão, a carroceria, você tem que ter um contrapeso, um apoio para você dar essa estabilidade e não forçar o palmito, não entortar o palmito, não quebrar e ela poder viajar de forma segura, né? Não dá para uma palmeira dessa de 25 anos chegar com o palmito torto, né? Depois de tanto tempo cuidada e... Verdade. Então, a gente sempre fala, tem que ter cinta, tem que ter pneu, tem que ter sombrite para poder carregar as plantas de forma segura. E aqui, olha que horrível aqui desse lado direito, que fizeram aqui nessa farinha seca. Dá uma olhada, que crime. Olha que crime isso. Nossa. Olha, desconectaram o torrão do tronco. É a famosa história, o cara falou que tinha um amigo do conhecido, que tinha uma empresa de Munk, que trabalhava muito bem com Munk já há muito tempo. Aí a gente pergunta, tem conhecimento que mexa com árvore? Porque a árvore é diferente, a árvore tem um contrapeso diferente, a árvore você tem o peso do torrão, você cria um pêndulo, o equilíbrio dela é diferente, você tem que ter a pega certa no tronco para não descascar, não anelar aquele tronco, e você tem que ter, até você ter uma câmara de borracha
para você dar essa consistência da pega para não escorregar, não deslizar. Se você tiver esse movimento de deslize e descascar a casca, você perde a árvore. Aí o cara falou, não, tenho sim. Aí o cara fez, não sabia pegar, ele desconectou. Aqui embaixo seria o torrão dela, seria o elo, né, do tronco com o torrão. Ele quebrou no meio essa conexão. Então, a gente fala que trabalha com plantas, o mundo que tem que saber fazer a pega correta, né? Tem que saber fazer o triângulo, tem que saber onde apoia, fazer esse equilíbrio, até para posicionar a hora que ele tiver que deixar ela ereta para aprumar ela na cova, né, no berço, tem que saber fazer esse giro certinho, né? O centro de gravidade também, né? Importante. É completamente diferente. Exatamente. Então, assim, é um problema sério. Então, esses são alguns desafios. E mais o desafio que a gente tem hoje em dia também de conscientizar o cliente de que a planta é um ser vivo e não um objeto. Porque eles acham que a planta lá é um quadro, é uma abajur, é um poste, é qualquer coisa menos vida lá. Então, eles largam a planta lá, não dão água, não dão comida, deixam ela sendo atacada por praga. Aí, quando ela está totalmente estorricada, fala assim, a planta morreu. A planta morreu. Né? Imagina. Manda para o cemitério Deve agora. ter um monte de casos aí. Essa né, conscientização aí é bem complicada. Você faz tudo com irrigação automática, Gustav? Oi, bem? Sim. Você faz tudo com irrigação automática? Com irrigação. Seus projetos você faz com irrigação. Ah, sim, tudo. Mas o Gustav não executa, né? Então, ele indica, sugere. Tá bom. Sugere alguém que faça. Então, normalmente, uma empresa de irrigação acaba fazendo o projeto para o cliente. Tá. Perfeito. E a Rainbird, né? A gente é muito parceiro da Rainbird, né? Legal. Eles Bom, são e muito aqui, bons. mais um desafio para a gente, por isso que a gente até queria entrar nesse mérito agora da conversa com vocês, que toda etapa, né, da nossa vida, do nosso trabalho, a gente sempre tem um desafio para enfrentar. E há 15 anos, eu trabalhando na parte das vendas da oficina do paisagista, eu ouço diariamente os clientes falando, né? Os paisagistas falando que os clientes, né, estão sem dinheiro, porque a obra custou caro, extrapolou todos os custos, que o cara está de saco cheio, que está frustrado, está decepcionado, não tem mais o dinheiro para investir e que precisa economizar para o paisagismo, e às vezes só deixar gramado. E o consumidor final também vem com a mesma história, né? Fala, olha, eu não quero mais gastar, cansei, minha obra já extrapolou os limites, o cara não... Ele fala assim, não quero nem mais acabar, eu quero sumir, eu quero entregar a obra para outra pessoa. O cara está super frustrado e não quer mais tocar a obra. E aí, por isso que a gente, com essa dor que a gente tem sentido aí todos os dias, né? Todos os dias, essa mesma história, a gente montou agora esse podcast que chama Casa Viva. Convido todos vocês, por favor, a darem uma força e um apoio, porque a gente acho que é um trabalho conjunto, né? Para que todo mundo... O mercado cresça, para que nosso mercado seja valorizado, né? Seja valorizado. Por que as pessoas não dão valor? As pessoas sabem da importância do paisagismo, da importância do jardim, mas no final da obra parece que isso vai por água, né? E esse valor acaba ficando diminuído. Então, essa é uma proposta muito interessante, né? E um tipo podcast, né? Que você vai fazer. É um podcast. Só que aí o nosso intuito é falar, a gente está falando... Já convida médico, já convida psiquiatra, psicólogo, porque parece que a gente é uma voz meio morta, né? A gente parece que quando a gente chega no cliente, o cliente, ih, caramba, já vai mais um arrancar dinheiro da gente. Exatamente. Então, mas é exatamente com essa... Eu apoio a sua proposta. Parabéns pela ideia. E se vocês puderem curtir, compartilhar, eu agradeço muito de coração. Pode deixar, marca a gente, né? Marca a gente. Vamos legal. Maravilha. Então, aqui é um pouquinho, aqui a gente colocou de Casa Viva Junglecast, que é o elenco da floresta. Tá. Tem a floresta participando aqui da Casa Viva, com todo mundo. Aqui são os nossos links. Aqui, então, a gente tem o QR Code do YouTube, do Casa Viva. Aqui o QR Code do Instagram. E também está no Spotify como Casa Viva Podcast. Então, quem quiser... Já faz o print screen aí, ó.
Ó, pessoal, a Josiane falou, amei a ideia porque é justamente o que estamos passando. Tá aí, exatamente, olha, todos os dias. E a pessoa ainda liga e fala assim, olha, eu acho que você já deve estar acostumada. Eu veio e falo assim, olha, desculpa, não estou acostumada, porque na realidade, eu acho que você deixar a sua casa só na parte cinza é um absurdo. Você não criou um sonho, um objetivo? Então, eu acho que essa parte do paisagismo, ela é a alma da sua casa. Você não pode deixar ela para trás, né? Você precisa acreditar nela e ir até o fim. Então, essa falta de planejamento, que é a falta de cultura, a gente acredita que é a falta de cultura mesmo. Sim. Porque o planejamento do dinheiro, que era para ter sido previsto para a parte do paisagismo, ele acaba sendo engolido pelas outras partes. E o paisagismo fica comprometido, né? E isso a gente tem visto recorrentemente. Pelo menos as coisas grandes deveriam estar na programação, né? A árvore quase que já tem que plantar antes de terminar a casa, né, Patrícia? Sim, porque senão depois você não tem o acesso, aí o que acontece? Aí a pessoa não vai ter a sombra, aí ela quer plantar depois. É para plantar depois uma árvore de 6 metros, ela tem que contratar o guindaste. O guindaste custa R$30 mil. Aí ficou muito mais caro do que os 3 mil da árvore. Né? Sim, é uma loucura, né? Pois é. Mas parabéns, a ideia é maravilhosa. Obrigada. Vamos juntos na batalha aqui. Espero que a gente tenha bastante saúde para a gente cumprir aqui a nossa missão, se Deus quiser, amém. Vai sim, tá ótimo. É isso, né? A gente agradece, tá, Patrícia? Com muito orgulho, a gente pode falar assim que a gente tem um dedinho bem pequeno ali, né, nesse seu trabalho. Pequeno nada, gigantesco. Todo seu. Vocês foram inspiração para mim. O teu esforço, né? Você ligado no 220, né? Mas a gente agradece muito e contribuiu bastante ali para o pessoal também que está escutando. A gente quer agradecer aí todas as pessoas. Todo mundo mandando ali, ó, um joinha, coraçãozinho. Olha aí, a Joyce falou, excelente, aprendi muito, amei a ideia, parabéns, estarei sempre por aqui. Obrigada, Patrícia, Martina e Gustav. Olha aí. Obrigada a vocês. Legal. E a gente acabei não apresentando para vocês as nossas plantas aqui do viveiro, mas a gente tem mais 150 espécies. Quem quiser acessar as nossas plantas, a gente tem o nosso site www.oficinadopaisagista.com.br. Lá tem um catálogo completo. Lá tem um e-book também com as 50 árvores mais utilizadas para jardins de pequeno porte. Então, assim, eu acho que falar aqui das plantas em si, vai aprender muito com você, com várias pessoas, mas se quiser olhar um pouquinho das plantas que a gente tem, pode entrar no nosso site, que aí vai ter todo o catálogo, ou pedir para mim mesmo, que eu mando o catálogo pelo WhatsApp, manda. Olha aí que legal.